justiça. É bom deixar isso bem claro, que as pessoas não entendem isso, Alain. Os caras, a falta de justiça. Ninguém foi responsabilizado. Quem não assistiu, assista o documentário do Netflix sobre os garotos do Ninho. A quantidade de pontos ali que evidenciam erros, falhas, negligência, documentação atrasada, uma série de problemas que levaram àquela tragédia. E ninguém foi responsabilizado. As indenizações o Flamengo pagou, o Flamengo lidou muito mal, a gestão do Rodolfo Landim foi péssima no trato com as famílias, péssima, já falei sobre isso várias vezes, discordo assim, acho abjeto. Inclusive tem aquele trecho, né, do próprio documentário, que o Duns, que agora é candidato, ele vai sair durante a reunião, que tem outro compromisso, as famílias ficam revoltadas, é uma coisa deprimente mesmo, me noja aquilo. Como E se também fosse nada, né? é lamentável que a gestão anterior também não tenha preparado, né, adequadamente aquilo, porque tem vários documentos atrasados da gestão anterior. Então, quem é responsável por aquilo? A justiça não disse ainda, isso tem que ser resolvido. Não é possível. Né? E mais, ontem eu fui ao Museu do Flamengo. Não conhecia. Eu já sabia disso e pude constatar com meus próprios olhos. Não tem uma menção aos 10 meninos. E no memorial que existia lá na Gávea, que era uma coisa menor e tal, tinha a menção aos meninos. Conseguiram fazer um Museu do Flamengo e ignorar os meninos. Uma pequena homenagem que fosse. Ah, mas tem lá no CT. No CT ninguém vai. No CT só vai quem vai trabalhar. O museu, o torcedor pode pagar o ingresso e entrar. Aliás, o Museu do Flamengo é decepcionante, mas isso eu falo um outro dia. Eu achei assim, nossa. Você vai ao Museu do Flamengo, você não conhece a história do Clube de Regata do Flamengo. Você vai conhecer basicamente a história do Flamengo do Landim, do 19 para cá. A ênfase é muito maior. Aí tem algumas coisas ali e tal, mas isso é uma conversa mais longa. Eu achei muito frustrante. Muito frustrante mesmo. E não ter nada sobre os meninos é um absurdo. Um absurdo. Um cantinho que tivesse ali as camisas e tal, as fotos, uma lembrança, né? Porque isso tem que ser lembrado. Esses meninos morreram dentro do clube, gente. Sob a responsabilidade do clube. E a torcida, com muita dignidade, os homenageia todo jogo cantando a música para eles aos 10 minutos de partida. O torcedor do Flamengo não os esquece. Mas o clube parece que faz questão de esquecer, porque não tem nada ali em referência a eles. Mas não me surpreende nada, né? Eu confesso que eu não conheço ainda não fui. Não perdeu nada. O Ian Gabriel Oliveira, saudações bancada, vale um destaque do árbitro Capixaba, que já tinha ido muito bem no Fly Inter. Daronco péssimo ontem no Paraguai. Davi Nossa, Lacerda, que horror, Daronco, que horror. Davi Lacerda será o Felipe Luiz da arbitragem? KKK, abraço para o Anchieta no Espírito Santo, abraço. Eu gosto muito desse árbitro também, que apitou Flamengo e Inter e apitou também Flamengo e Atlético Mineiro. Né? Eu tenho gostado. Vamos ver quanto tempo vai durar. Sempre bom lembrar do Voaden. O Voaden, quando surgiu, era um árbitro que não marcava tantas faltas e tal. Depois ele foi meio que enquadrado, porque ele começou a marcar falta como todo mundo. Tomara que esse rapaz consiga ter personalidade, que deixe ele trabalhar direito, né? Marcando futebol como jogo de futebol, não como essa coisa medonha que os caras marcam falta toda hora. O Kleber Marques, por que o Lohan nunca entra como atacante? Opção do Felipe. Né? Opção do Felipe Luiz. O Johnny Eringe, bom dia a todos. Mauro, cabe uma autocrítica sobre a questão dos ingressos da final da Liberta. Eu concordei e também fiz a mesma leitura e faço aqui. Eu não sei o que seria essa preço. Johnny, quando chegar no dia do jogo, você vai ver como é que vai estar o estádio, a gente vai ver, a gente vai falar sobre isso. No dia do jogo. Vou dar informação para você. Eu já perguntei várias vezes a Comebol quantos ingressos foram vendidos para as duas finais, Sul-Americana e Libertadores, em quais setores. Não passam a informação. A Comebol não informa. Não informa. Ela fala, não, já venderam muitos, faltam poucos quanto? O estádio tem 86 mil lugares. Não, no jogo do Paraguai já acabou tudo praticamente, Racing e Cruzeiro, né? Isso aí eu não duvido, porque o torcedor argentino viaja em massa. Ele vai com 40 mil pessoas, 50 mil, fácil. O brasileiro não tem essa cultura. Do Boca aqui no Maracanã, contra o Fluminense. Né? O Colón de Santa Fé fez uma final lá em Assunção contra o Del Valle e levou 40 e poucas mil pessoas. O Colón de Santa Fé, que está na segunda divisão. Então, a cultura é outra. No Catar, tinha 45 mil argentinos no Catar, gente, na Copa do Mundo. No Catar, lá do outro lado do mundo. Mas, enfim, quando chegar na época, Johnny, aí a gente vai falar sobre isso. Se de fato tivesse número de ingressos com torcedores dos times brasileiros, eu daria a mão à palmatória. Eu só acredito vendo. Ele até falou que... Sempre lembrando, o Palmeiras comprou, o Palmeiras, tem mais torcida que o Botafogo e Atlético junto, e o Montevidéu fica um dia de ônibus de São Paulo. Buenos Aires fica a 2 dias de ônibus do Rio de Janeiro, para usar o meio de transporte. O Palmeiras comprou 7 dos 13 mil ingressos a eles disponibilizados. O Flamengo comprou todos dele e ainda invadiu um pouco o outro lado, aí Montevidéu 2021.
Se é Flamengo e Corinthians, é diferente. Porque é torcida muito grande, espalhada por tudo quanto é canto. Então as pessoas que moram até mais perto vão. O Flamengo jogou na Bolívia esse ano, tinha gente que mora em Roraima que estava lá, vendo o jogo em La Paz. Porque é mais perto que o Rio de Janeiro. É diferente. Mas, enfim, vamos ver até lá. O Johnny até falou, a lógica era justa, mas há fatores que ignoramos, que é o imediatismo da final histórica, além da atuação econômica da Argentina. Vai ver o preço da passagem de avião para a Argentina a partir do Rio de Janeiro. É. Entra no site desses de preço e dá uma pesquisada. Faz o seguinte, irmão. Tenta comprar uma passagem na quinta-feira, voltando na segunda. Vê quanto tá. Mais o ingresso. Dá uma pesquisadinha Mais nos preços barato ir dos para hotéis. Paris. Ó, pode preparar aí. Não vou nem falar. Faz a pesquisa e você vai ver. O Pessoal Antônio muito Melo, dando bom dia para a bancada, falou que o técnico do Botafogo aparentemente tem a mesma cultura do JJ, não lembro de ter visto ele poupando, e fala que está gostando muito do trabalho do Felipe Luiz. Com a saída do Gabriel, vai ser bom para o Flamengo no geral. O Rodrigo Costa, essa atitude do Felipe Luiz é inaceitável. Isso é uma mácula na biografia dele e não pode ser esquecida, justamente para não se repetir. Está falando lá da questão do pênalti, da expulsão do Rodinei. Felipe Passage, achei uma covardia que o Braz fez com o Felipe no pronunciamento sobre o Gabriel. Se quem afastou foi o Braz e Landim, Braz assumisse a bronca e falasse, e não jogasse o Felipe nos Leões. O Geraldo dando parabéns aqui para o Flamengo pelos 129 anos de história. O Clóvis também está aqui. Vejo o Felipe Luiz separando sim amizade e profissionalismo. Né? Ele falou das escolhas que eles vêm fazendo, comprovam isso. O Pablo Magalhães. Ele escreveu um pouco mais dizendo que eu estou sendo contraditório. Não estou sendo contraditório. Ele tem acertado nos momentos em que ele coloca quem tem que jogar, outras vezes nem tanto. Mas quando o Davi Luiz bate o pênalti, entendeu? Nessas situações, a boa vontade que teve com o Gabriel, que acabou dando certo contra o Atlético, mas nos jogos anteriores ele não se justificava como titular, mostra ainda uma confusão. Tem uma confusão. E sobre o Marcos Braz, eu não sei se o Marcos Braz tem que explicar porque afastou o Gabriel. Sinceramente, não faz a menor diferença. Mas, lógico, em tese seria ele. O que o Felipe teve que ir lá para falar, ele confirmou, foi que houve alguma coisa que o desagradou. E o que foi? Você acha que foi o quê? Foi algum garoto da base que brigou com ele? Não, foi uma reação do jogador substituído que não gostou. Teve no campo, gente. O André lembrou aqui, teve no campo, antes do primeiro gol contra o Atlético. Teve no campo. Lembra da história do Fortaleza e Flamengo? Flamengo e Fortaleza? O Gabriel se machucou, ficou com raiva do gramado, com razão, se ele se machucou por conta do gramado, e queria ir embora. Foi amplamente divulgado. Aí o médico fala, não, você não pode ir embora, vai ter o sorteio do antidoping. Se você for sorteado, você tem que estar aqui. Se não está aqui, caracteriza o doping, né? O cara foi embora. Tem que ir aqui fazer o xixi. E o jogador estava irritado, aí o dirigente, que foi o Braz, falou, não, você não pode ir embora, e tá os dois discutindo. Foi até multado na época. Isso foi amplamente divulgado na mídia. Se vocês acham que o jogador é incapaz de ter essa reação, tá bom. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.